Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, Deus é espetacular, especial. Deus nos trouxe segurança até aqui, e assim nós, reunidos em culto de forma presencial, talvez muitos com receios ainda, né? Realmente a nossa região está muito sério o problema desta contaminação do vírus aí. Já amenizou bastante com o lockdown que tivemos há alguns dias, tomara que tenha surtido seu efeito também, mas aqui estamos para em conjunto louvarmos este Deus que é gracioso. Bem-vindos todos à casa de Deus, bom revê-los, bom estarmos juntos em culto. Aos que estão nos assistindo, acompanhando em casa, viajando, muitos estão lá pelo norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, nos acompanham. Temos caminhoneiros que nos acompanham também na live, às vezes presencialmente, às vezes no outro dia. Temos pessoas que viajam e que nos levam junto no coração. Então às vezes a igreja pode estar com a porta fechada, mas ninguém fecha o nosso coração para a fé em Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos manter a comunhão com Deus, nós precisamos que Deus esteja conosco, nós precisamos manter a comunhão uns com os outros. Gottesdienst, culto, é uma palavra em alemão. Gottesdienst, dienen seria no sentido de serviço, com entusiasmo, com poder, com força, com vontade, para Deus. Gott, Deus, serviço prestado a Deus. Durante a semana a gente trabalha nos mais diferentes ofícios. O esforço que a gente faz para vir à casa de Deus, para adorar a Deus, o esforço que a gente faz para sair de casa, o esforço que a gente faz para cantar, mesmo com a máscara que incomoda e atrapalha uma barbaridade, não é, senhor Ari? Tem que botar o microfone para o senhor também ajudar a cantar junto aí. A Jéssica vai que vai, né? Tem que ser, né, Jesus? Cantamos com máscara e tudo. Cantamos, nos esforçamos. Gente, todo e qualquer empenho, todo e qualquer esforço que nós fazemos para servir a Deus, é o culto. O culto não acontece só dentro da igreja. Dentro da igreja é o suprassumo, vamos assim dizer, porque nós precisamos do alimento, palavra e sacramentos que aqui são colocados à disposição. Mas servimos, adoramos, nos dedicamos a Deus em qualquer lugar. Onde tem um cristão que recebeu o Espírito Santo pelo batismo, onde há um ser humano, um corpo, ali há o templo do Espírito Santo. Um servo, uma serva de Deus. Ali há um adorador, alguém que louva. Pensem nisso, que Deus aceite este culto que dedicamos a Ele. Por isso, lembrando, não parece que daqui a uma semana nós vamos entrar, gente, uma semana e poucos dias, 3, 4 dias, nós vamos entrar já na Semana Santa. Parece algo tão distante. Gente, daqui a 2 fins de semana é Páscoa. Queridos, parece que isso está esquecido. Precisamos vivenciar o maior feito, o marco da história da humanidade. Deus amou tanto a gente, vimos no culto passado, Deus amou tanto a gente ao ponto de ter enviado seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele não veio para julgar, condenar, e nós não somos juízes para condenar, julgar os outros. Ele veio para salvar. Então nós também estamos aqui, para abrir as portas dos nossos corações, abrir as portas da casa de Deus, para que as pessoas sejam salvas pelo ouvir e meditar na palavra de Deus. Quem salva é Deus. Por isso vamos lembrar a mensagem da cruz. Se aquela cruz falasse, daria a todos nós maior lição de amor. Cantemos com fé e devoção. Deus seja louvado.
Queremos neste momento fazer a leitura do Salmo que serve de introdução às leituras do nosso culto. Pode passar mais uma, Eló. Salmo 119, versículos 9 a 16, conforme a projeção. Salmo 119, versículos 9 a 16. Podemos fazer a leitura, como temos várias Bíblias, e aos que estão em casa nos acompanhando também, é a nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Faremos a leitura então deste texto. Quem puder pode se colocar em pé. Em seguida falamos com Deus em oração, dele pedindo também a aceitação deste culto, invocando a sua presença e também pedindo perdão a este nosso Deus que mandou Jesus justamente para este fim, limpar a nossa alma através do perdão. Leia os versículos ímpares e vocês em conjunto podem ler os versículos pares. Salmo 119, versículos 9 a 16. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Eu procuro te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. As tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a tua palavra. Oremos. Senhor, estudamos a tua palavra, ouvimos a tua palavra e meditamos nela. Por favor, ajuda-nos a compreender a tua vontade. Ajuda-nos para que a tua vontade fique acima da nossa vontade humana, natural e pecaminosa. Que a tua vontade, a tua orientação da palavra em nossos corações seja soberana à vontade do mundo. E principalmente, age com teu poder em nossos corações, mentes e almas, para que, diante das tentações do inimigo maligno, sempre sigamos a tua orientação. Pois sabemos, antes importa agradar a ti, fazer a tua vontade, do que a nossa própria, do mundo ou do maligno à nossa volta. A ti consagramos as nossas vidas neste momento de forma especial em culto, tanto aqui presencialmente, diante do teu altar, bem como também através da live de forma online, com todas as pessoas que estão nos acompanhando em culto neste momento. A ti consagramos as nossas vidas, te entregamos a ti todo o nosso ser, e assim realizamos este momento, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Também, amado e eterno Deus, também nesse momento pedimos perdão. Limpa nossa alma de todo pensamento fútil, de toda palavra inútil e de toda atitude incoerente à tua orientação, e por tantas vezes termos tido a oportunidade de fazer o que é certo e fomos omissos. Perdão, Senhor. Ajuda-nos para que, assim perdoados, realmente dediquemos, consagremos nossas vidas com tudo que temos e somos a ti. Entreguemos tudo nas tuas mãos. Senhor, confiamos em ti e dependemos de ti, hoje e sempre. Amém. Diante do altar aqui estabelecido para compartilhar com cada um o perdão, pergunto a vocês, quem está em casa pode também responder junto. Você reconhece e admite que é pecador? Se assim, pode simplesmente afirmar dizendo: sim, eu pequei. Sim, eu pequei. Vocês creem e reconhecem de fato, querem o perdão de Deus através de Jesus Cristo, que morreu na cruz? Vocês reconhecem, creem e se apegam a esta certeza de que em Cristo todos os vossos pecados são perdoados, e vocês também querem perdoar quem pecou e peca contra vocês? Se assim é, cada um pode afirmar dizendo: sim, pela graça de Deus. Sim, pela graça de Deus. Diante da vossa confissão como pecadores,
diante da confissão de certeza de que em Cristo vocês têm o perdão de todos os vossos pecados, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor e a graça de Deus, e vos perdoo todos os pecados. E assim eu faço, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Para ter paz no coração, só pelo perdão. Por isso cantamos com fé e devoção: perdão dos meus pecados. A vida em alegria é de Deus que vem. Cantemos. Iremos a não ser ao encontro de Deus? Por mais que a medicina seja evoluída, esteja evoluída, a vacina está aí, está já preparada, muitas pessoas já foram vacinadas. Hoje inclusive entrei em contato e alguém disse: pastor, já estou vacinada. Que bom, que bom. Mas isto é o quê? Milagre de Deus, atuação de Deus na nossa vida. Queridos, nós corremos, vamos e voltamos, fazemos e acontecemos, mas ninguém dá um passo se Deus não permitir. Mateus, Evangelho de Mateus. Ninguém consegue acrescentar um côvado, se eu não me engano é 45 centímetros, mais ou menos, ao curso de sua vida, se Deus não permitir. Observe os passarinhos. Eles não plantam, não colhem, quer dizer, eles colhem, né? Mas eles não colhem no sentido de guardar em galpões, celeiros. Nenhum deles cai sem Deus permitir. Até os fios de cabelo da cabeça da gente estão contados. De vez em quando a minha esposa vai dar uma olhadinha para me fazer lembrar que os meus fios de cabelo estão diminuindo. Eu não sei quantos eu tenho na cabeça, mas Deus sabe. Será que Deus se importa tanto assim com os fios de cabelo? Por favor, gente, Deus está dizendo que a vida de vocês é importante. Se Deus sabe até o tanto de fio de cabelo que tem na cabeça da gente, Ele está dizendo o que com isso? Vocês são importantes, vocês são obra-prima da criação de Deus. Então, queridos, Deus nos deu a vida, Deus está mantendo a vida em nós, e Ele só vai levar ela quando Ele quiser. Vivamos felizes, amando a vida, porque Deus em Cristo fez uma nova aliança conosco. O povo do Antigo Testamento não sabia quem era o autor da aliança, nós já sabemos, mas queremos lembrar a profecia, texto de Jeremias capítulo 31, Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, por favor, vamos ouvir a leitura, logo depois dos Salmos.
Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. Deus promete, Deus garante uma nova aliança para conosco. Só antes de começar a leitura, quem está em casa nos acompanhando, se alguém rapidinho, prestando atenção, na leitura, é claro, porque é mais importante, mas eu não comentei antes de compartilhar o vídeo que nós estamos ao vivo agora. Podem compartilhar esse momento, essa live, fiquem bem à vontade para fazerem isso. É uma bela oportunidade de darmos o testemunho da nossa fé também, tá bom? Vamos à leitura então? O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles no dia em que os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei com que o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e o coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente, dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Muito bem, Deus falou e está falado. Falou e está dito. E cumpriu. Cristo veio. E eu e vocês? Como assim não precisar estudar? Não é que não precisa estudar. Nós vamos receber o Espírito Santo. Nós continuamos recebendo o Espírito Santo. E todo aquele que ouve a palavra, o Espírito Santo usa esse meio da graça para nos convencer, converter de que em Cristo temos o perdão de todos os pecados. Não conseguimos nos convencer, mas o Espírito Santo nos convence. E jamais esqueceremos, jamais será tirado de nós esta promessa, esta garantia. Vamos sempre de novo lembrar, porque o Espírito Santo nos alimenta pelo ouvir e meditar na palavra. Hebreus capítulo 5, versículos 1 a 10 do Novo Testamento. Deus também cumpre a sua promessa. Nessa linguagem diz o grande sacerdote. No Antigo Testamento era o sumo sacerdote, aquele que representava o povo diante de Deus, e ele mesmo, por ele, tinha que oferecer um sacrifício para ter o perdão dos pecados, para ser aceito por Deus. Agora, queridos, não é o sangue de bode, de galinha, de boi, de bicho que faz com que as portas do céu sejam abertas para nós. Isso foi feito uma vez por todos, ou por todas, para sempre, através do sangue derramado por Jesus Cristo na cruz. Por isso este período de Quaresma é um período especial. Convido a todos para Sexta-feira Santa a gente ter... Gente, está faltando ensaio de teatro, aquela agitação de ensaio de teatro, de preparatórios. Para Sexta-feira Santa é montagem de cenário, um monte de coisa. Mais um ano. O ano passado já não deu para fazer. Esse ano não deu para fazer. Deixou de ser Páscoa? Continua sendo Páscoa. Ao ponto de nos desafiarmos a meditarmos. Por que Jesus morreu? Qual a importância disso? Mais 30 segundos, César, segura ele. Tu não cansa, né? Militar não pode cansar. Então assim, um professor no seminário perguntou para toda a minha turma: qual é a data mais importante do período da Páscoa, da Semana Santa? E eu, novato, recém-chegado no seminário, eu vou agradar o professor, vou acertar. Eu disse para ele: óbvio, a Páscoa. Ele deu uma risadinha, olhou para toda a turma, e especialmente olhou para mim: não, senhor Ridisky, não é a Páscoa. Mas como assim? É a Sexta-feira Santa, porque sem a Sexta-feira Santa não teria Páscoa. Primeiro Jesus teve que pagar com a sua própria vida o preço pelo nosso resgate,
E isso Ele fez ao morrer na cruz. A garantia do nosso perdão, fé, vida e salvação é a Sexta-feira Santa. Dia de luto para muitos, dia de tristeza, dia que eu aprendi que tem que ficar em silêncio absoluto. Se a gente parar e prestar atenção, até os passarinhos cantam mais baixo naquele dia. Até pode ser, mas poderia ser sim um dia de festa. Mas como é nosso costume, nossa tradição, ter todo um respeito, toda uma lembrança, com humildade e simplicidade, reconhecendo que um alto preço foi pago pela nossa salvação, e é a vida de Jesus Cristo que custou o nosso perdão. Então a gente fica reflexivo, não só naquele dia, eu diria todo período, qualquer dia do ano, momento, a gente olha para o coração. Sabe qual a importância da Páscoa? Cristo é primícia dentre os que dormem. Isso quer dizer o quê? O primeiro a ressuscitar, e de corpo e alma ir para o céu. Quando vir a segunda vinda de Jesus, o dia do juízo final, eu e vocês, todos nós que nele cremos, todos que já morreram crendo em Cristo, vai acontecer o quê? A ressurreição dos mortos. O domingo de Páscoa, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, é a garantia de que eu e vocês que nele cremos também vamos ressuscitar e estar com Deus por toda a eternidade. Reafirmando, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está conosco, e também garante em nossa alma, mente e coração, garante que o dia que nós vamos morrer, nós vamos para o céu, porque cremos em Cristo. Não duvidem disso, mas creiam, porque a Sexta-feira Santa foi por nós, e o domingo de Páscoa é a garantia de que todos nós que cremos em Cristo, mesmo que morramos aqui, vamos para o céu e vamos ter esse presente garantido, a ressurreição. Sumo sacerdote é o grande sacerdote. Vamos ouvir o texto de Hebreus 5, 1 a 10. Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse: "Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai." Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: "Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque." Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Está determinado, está colocado, Deus assim o faz. Cristo é o grande sacerdote. Cristo é o nosso representante único, não tem outro igual. Por isso, aprendemos este ensino da Bíblia, lembrando que a Bíblia, como livro, folhas, é um livro, mas o conteúdo é único, é a santa palavra de Deus revelada para nós. Leiamos e meditemos na palavra, e que tenhamos proveito para a vida eterna. Cantemos com fé e devoção: Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser.
Deus abençoe nosso momento de leitura do Evangelho. Marcos capítulo 10, versículos 32 a 45. Aos que puderem, podem se colocar em pé. Acompanhamos a leitura, meditemos nela. Marcos 10, 32 em diante, onde lemos as seguintes palavras então. Jesus e os discípulos iam pela estrada subindo para Jerusalém. Ele caminhava na frente, os discípulos, espantados, iam atrás dele. As outras pessoas que iam com eles estavam com medo. Então Jesus chamou outra vez os discípulos para um lado e começou a falar sobre o que ia acontecer com ele. Jesus disse: escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, cuspir nele, bater nele e matá-lo. Mas 3 dias depois, ou no terceiro dia, ele ressuscitará. Depois Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam: quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? E eles responderam: podemos. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que vou ser batizado. Mas eu não tenho direito de escolher quem vai sentar à minha direita ou à minha esquerda, pois foi Deus quem preparou estes lugares e Ele os dará a quem Ele quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja servo, escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Cristo é o Redentor. Cristo é aquele que deu a vida dele para salvar, polim no grego, muitos. Por que não todos? Porque nem todos creem. Infelizmente ainda tem muitos que rejeitam. Que eu e vocês estejamos entre aqueles que creem e permanecem crendo. Por isso declaramos o que queremos, resumidamente, dizendo em conjunto: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, aos que estão presentes. Não sei se o pessoal que está em casa também ficou em pé, pode ficar à vontade, né? O coral está maravilhoso, especial de bom, como se diz lá no Rio Grande do Sul, onde também temos muitas pessoas participando da live nesse momento. O pessoal daqui que foi passear por Rio Grande está nos acompanhando. Sempre é bom estarmos juntos. Cantemos este grande coral, A
Cristo coroai, Cordeiro vencedor. Cristo venceu, por isso com Ele nós somos mais que vencedores. Cantemos. Somente a Deus tributamos, dedicamos, consagramos louvor e adoração. Diz o texto do Salmo 119, versículo 9: como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. O próprio salmista dá a resposta. Que Deus nos abençoe no meditar em sua palavra, tenhamos proveito para a vida eterna. Amém. Vale observar aqui os jovens, filhos, crianças de Deus, somos eu e vocês. Manter puro o coração, é possível isso? É um desafio. Nós somos tentados hoje de todas as maneiras, e cada vez mais. E há quem diga, os da teoria da conspiração, que existem muitas forças atuando contra os cristãos, para, se possível, como diz o próprio Cristo, vai vir o tempo, virão tempos, tomara que não seja já, agora, que o amor de muitos se esfriará, será esfriado, por abandonarem o contato, a comunhão e a aproximação de Deus e com Deus. Queridos, que isso não aconteça com nenhum de nós, nenhum de vocês. Estamos talvez em 40 no culto, quase no limite, podemos botar 60, 70 no máximo, porque temos muitas famílias, as famílias podem sentar junto no mesmo banco, mas nós somos 500, como congregação, aqui em São Miguel do Oeste,
Isso dá 10%. Tínhamos os cultos regulares, 150, 180, eventualmente o culto grande com talvez a metade dos membros participando. Por ano, num culto especial, grande. Ou seja, queridos, não só esta pandemia está peneirando muita gente, não só esta pandemia está servindo diante de Deus para Deus ver quem está com Ele ajuntando, ou quem está com Ele, ou contra Ele, espalhando. Cristo é categórico: quem comigo não ajunta, espalha. Que Deus encontre a mim e a vocês agregando, somando, não espalhando. Eloá, pode deixar que eu controlo aqui, tá? Se der certo, acho que vai dar. Pois é, manter pura a vida. Deixa eu colocar uma coisa aqui, a galera dos confirmandos. Eloá, tu é uma das últimas. Quem é que mais aqui? Lívia, cadê a Lívia? Sumiu agora a Lívia. Levanta a mão, Lívia, onde é que eu não estou te vendo aqui agora? Não está aqui agora. Também é uma das últimas. Douglas ainda pegou o restinho, mas não está aqui. Michi não mais, né? Eu não vou dizer que idade tu tem, fica tranquila, tá? Fica tranquila, Michi. Eloá, alguém que não é santo vai para o céu? Te peguei. Ela estava pensando, mas quando é que o pai falou isso? Eu falei diferente na instrução: só vai para o céu quem é santo. Quem não é santo não vai para o céu. Deuteronômio e 1 Pedro, se não me engano, no Novo Testamento. Como assim ser santo? Como assim ser puro? É possível para nós? Impossível para as pessoas, mas para Deus tudo é possível. Só vai para o céu quem é santo. Falamos no culto ano retrasado aqui, e ainda chamamos a atenção, dando ênfase, que não deveria ninguém ir embora sem entender isso aí. Então vamos resumir hoje, relembrar, que sempre é importante relembrar. Quem tem o Espírito Santo, o Espírito Santo age no nosso corpo pecaminoso, imperfeito, na nossa natureza humana, e coloca uma nova natureza em nós, a natureza espiritual. E onde o Espírito Santo consegue alimentar, fortalecer a natureza espiritual pela palavra, Santa Ceia para quem já é batizado e instruído, o que o Espírito Santo faz? Nos leva a reconhecer o pecado, nos arrepender do pecado e pedir a purificação, a limpeza dos pecados. E para isso se usa uma palavra: perdão. Somente o Filho, se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Quem peca é escravo do pecado enquanto no pecado. Quem peca e não se arrepende e não crê é impuro, é imundo, é incrédulo. Vimos no culto passado: quem não crê no nome do unigênito Filho de Deus já está julgado por Deus, porque não crê. Quem crê em Cristo não será julgado, independente da hora quando chegar o fim aqui. Por quê? Quem garante a salvação? Quem garante o perdão, ou melhor, a passagem desta vida para a eternidade? Só Jesus Cristo tem esta prerrogativa. Jesus foi, é e sempre será santo, e o Espírito Santo age em nós, nos convence de que em Cristo, quem tem Cristo, Cristo nos torna santos. O perdão de Cristo nos torna aceitos diante de Deus. E assim, guiados pelo Espírito Santo, nós vamos desejar. Eu não estou aqui para obrigar vocês, que vocês têm que ler a Bíblia e simplesmente seguir a palavra de Deus, nua e crua. Não, isso é a leitura de vocês, a meditação de vocês na palavra de Deus, e o Espírito Santo vai convencer vocês disso. Eu, Ismael, não tenho esse poder, mesmo pastor como pastor, não tenho esse poder de converter, de convencer algum de vocês, qualquer pessoa, a querer fazer a vontade de Deus e absorver para si o conteúdo e a vivência da fé, a conversão, a transformação de vida. Quem faz essa metanoia, do grego, essa mudança, conversão, é o Espírito Santo que age.
Então, queridos, vamos acompanhar alguns pontos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Existe isso? Gente que de repente no aperto grita: meu Deus, Senhor, eu preciso de Ti. Só no aperto? Está valendo. No aperto está valendo. Mas que não fique só no aperto. Que não fique só na hora da aflição e da angústia. Que digamos Senhor, Senhor, do coração, dia após dia. Porque Jesus Cristo é o único digno deste título. Observe o seguinte: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade de meu Pai que está no céu. Queridos, nós somos incentivados pela nossa cabeça, pelo mundo à nossa volta e pelo próprio diabo que azucrina a vida da gente o tempo todo. É um termo gauchesco, gaudério, perturba. Vamos usar então a palavra perturbar, acho que é melhor. O diabo à nossa volta perturba a gente o tempo todo, das mais diferentes formas, para nos afastarmos de Deus e principalmente termos uma religiosidade aparente e não introspecta, profunda. Queridos, ser cristão nas extremidades, ser cristão para os outros ver, isso é a coisa mais fácil que tem. Agora, ser cristão convicto, que Deus veja, que Deus perceba, que Deus realmente acolha a nossa alma, aí é algo mais profundo, é algo que brota de um coração transformado. Queridos, eu não estou dizendo que vocês não tenham isso, muito pelo contrário. Todos que estamos assistindo, acompanhando agora, vocês que estão aqui na igreja, tenham certeza de uma coisa: foi o Espírito Santo que trouxe vocês para esse momento. Vocês não vieram por obrigação, coagidos, porque eu enchi a paciência de vocês pedindo que venham pelo menos algumas pessoas para a igreja. Muito pelo contrário, eu me angustio, eu até estou pensando em fazer mais, mas por enquanto ainda estou agindo desta forma. Por quê? Porque o Espírito Santo está agindo no coração de vocês e Ele fomenta em vosso ser, em vossa alma, a necessidade de ler, ouvir e meditar na palavra de Deus, e a necessidade de estar em comunhão com os irmãos em Cristo. Lembra do início do culto que eu disse o Gottesdienst, dienen, servir, o esforço que a gente faz. A gente faz muitos esforços, a gente se esforça para trabalhar para o patrão muitas vezes, né? Das mais diferentes formas. E o patrão do céu? E o servir a Deus na adoração no dia a dia? As pessoas à nossa volta percebem isso? Nós, como comunhão cristã, eclesia, festa que acontece aqui e repercute no céu junto com os anjos, isso precisa continuar acontecendo. E vocês que fazem movidos pela fé, agradam a Deus. Vamos adiante. Alguém está pensando que é religioso? Eu sou de igreja. Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Ai. Parece alguma coisa fora do contexto, não é não. Eu trouxe um exemplo. Tem muitas outras, depois eu quero trazer alguns pontos, aspectos, mas isso aqui é um puxão de orelha. Pedro, se eu não me engano, em um dos textos ele diz assim, a língua é o órgão mais perigoso do corpo, que pode pôr fogo em todo o corpo da gente. É só dizer umas bobagens, aí está feito. A gente já se estressa às vezes por resto da vida. Aquele negócio assim, eu falei sem querer, eu falei sem pensar. Por favor, gente, a Bíblia chega até a colocar como se a língua fosse um órgão autônomo no corpo, porque parece que o cérebro e a língua têm uma relação muito íntima. A gente fala às vezes o que nem pensou ainda, já está falando, e normalmente bobagem, normalmente falando mal da vida dos outros. Lembra que nós falamos no culto passado? Do jeito que você julga os outros, você vai ser julgado por Deus. Nós não somos juízes. Jesus não veio para condenar as pessoas, apontar e julgar como nós tão facilmente queremos fazer e fazemos. Jesus veio para quê? Salvar, dar vida, deu a própria vida para salvar o mundo pecador da época dele e de hoje também. Então, queridos,
Ai, quanta religiosidade às vezes a gente vê, né? Em muitos lugares. Tomara que aqui não aconteça, das pessoas ficar analisando a vida uns dos outros, o comportamento, né? E às vezes a gente pode estar caindo nesse erro da religiosidade aparente. Eu sou religioso, vou em cada culto. Eu estou dizendo, a Bíblia está dizendo que não é para vir em todo culto, é para vir sim. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Hebreus 10, 25. Antes animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o fim está perto, está chegando. Animar uns aos outros para estarmos em comunhão. É isso que a Bíblia nos orienta, e é isso que nós vamos buscar e vamos procurar fazer, sim. Pois é, aqueles que muitas vezes falam de Deus da boca para fora, quando chegar o dia do juízo final, Jesus vai dizer: não conheço vocês. Isso é uma advertência muito séria. Estejam ocupados no trabalho do Senhor, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos para a honra e glória de Deus sempre. Um texto maravilhoso, dando ênfase: quem ouve os meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio, homem, mulher, ser humano, é nesse sentido, que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode seguir lendo, né? É o texto onde coloca justamente dando ênfase. Qual é o fundamento de vocês? É um fundamento que quando sai de baixo, é um vô, tio, pai, mãe, filhos, e acontece uma perda, e a gente, como eu tenho ouvido tantas pessoas dizer, a gente perde o chão de fato, mas não perde o fundamento, não perde o alicerce, porque é Jesus Cristo. Então, queridos, meninas, eu vou contar, tá? Faz mal, né? As meninas às vezes chegavam, pode fazer mais vezes, é bem legal, tá? Calma, eu chego lá. Às vezes elas chegam para mim e dizem: pai, você é o maior, isso aí, não sei que palavras, você é especial, você é importante, uma coisa assim, mas Deus é maior. Na hora sim, dá uma agonia da gente, tá louco? Como assim, né? E por outro lado, dá um orgulho tão grande, da gente ter essa certeza de que cada coisa tem o seu devido lugar. Pai, mãe são autoridade, outras autoridades também constituídas sobre nós, mas Deus é o único, não tem outro igual. O lugar de Deus em nossos corações e nossas mentes é único, é especial, é um fundamento. Cristo é a pedra angular, que os construtores rejeitaram, mas veio a ser a mais importante de todas. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Ai, quanta situação difícil já poderia ter sido poupada na história da humanidade, onde pessoas só sabiam o que era certo, mas se omitiram. Lembra da oração inicial? Eu coloquei com um pouquinho de ênfase: Senhor Deus, perdoa nossos pecados que cometemos por pensamentos, palavras, ações e omissões. Quantas vezes nós tivemos oportunidade para dizer e fazer o que é certo, nos calamos, nos acovardamos. Se a gente tem a oportunidade de dizer e fazer o que é certo, queridos, defende a causa do inocente, diz o sábio Salomão em Provérbios. Eu e vocês, sim, nós precisamos ir em defesa. Não está dizendo aqui que é para brigar, sair no soco, por favor, entenda o que eu estou dizendo, entenda o que a Bíblia diz. A gente sai em defesa, na explicação, na orientação, na verdade, revelando a verdade, principalmente no que diz respeito aos fatos. Salmo 119, 10, então, já lemos o texto? Servir. Queridos, como é que a gente pode cumprir a palavra de Deus? Servindo a Deus, tá? De todo o coração, não é da aparência. Gottesdienst, dienen, servir, aquele que serve, servir o próximo, servir alguém que tem necessidade. A obediência à palavra de Deus se resume em 3 mandamentos. Vamos colocar 3. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama Deus, te ama. Amado por Deus e te amando, vamos ter
completas condições de aí sim fazer um trabalho de ação social, serviço social para com o nosso próximo. E aqui eu lanço um desafio para vocês, quem está em casa, quem está aqui na igreja, isso aqui é um protótipo. A gente tentar, eu não fiz diretamente, propositalmente, dentro de um desafio, um projeto, olá, a gente entrar em contato de alguém e ouvir o lamento de alguém, ouvir o lamento de alguém, lamento só para dar o L, para ficar bonito, olá, a gente chega e cumprimenta alguém, olá, como vai, como estás, como você está? Está tudo bem contigo? Está tudo bem na tua família? Queridos, façam isso uma vez por semana com uma pessoa, pode ser muito íntima ou bem distante. Lanço como desafio para vocês, talvez até a Páscoa. Vamos fazer um desafio amanhã. Hoje à noite o culto vai terminar 8h30 por aí, até a gente tomar a Santa Ceia, mas vocês podem ainda hoje entrar em contato com um familiar, com um amigo e dizer assim, olá, eu estou te ligando porque o pastor colocou um desafio para nós hoje, diante de nós, da gente entrar em contato com alguém, eu não estou dizendo quem, vocês escolhem, e perguntar como você está. Gente, não precisa falar muito, e eu justamente estou trazendo isso para que você se coloque à disposição para escutar, por isso usei a palavra lamento. Escuta a alma, escuta o que a pessoa do outro lado está precisando desabafar. Nisso já aconteceu muitos casos de alguém receber uma ligação e estar inclusive pensando em tirar a própria vida, por ter recebido a ligação, por ter recebido pelo menos uma palavra de carinho. Não te preocupa, Deus está contigo, fica firme, eu te amo. Imagina se a gente conseguir ter essa firmeza e tranquilidade para dizer para alguém, você é especial para Deus e para mim, por isso eu estou te ligando. Às vezes a gente consertou um grande estrago causado por depressão, por estresse, por brigas, por perdas, por um monte de coisa. Tentem, hoje ou amanhã, tentem. Desafio vocês, uma pessoa, pelo menos, pode fazer mais, uma pessoa, pode ser para mim se for o caso, liga para essa pessoa e diz assim, olá, estou te ligando para perguntar, como é que você está? Por que tu está me ligando? Porque o pastor mandou, pode dizer, não tem problema, tá? Usa como desculpa já, como argumento, não, o pastor mandou ligar aí, eu estou te ligando, não sei o que dizer, mas eu quero te ouvir, entendeu? Está resolvido assim, bem simples. Mas eu não tenho nada para dizer, então eu só quero dizer, Deus te abençoe, tchau, valeu, bom te ouvir. Não corta relações, tudo sim, cuidado com a língua, tá? Lembra que foi dito antes, sempre acolher e trazer para perto de vocês e para perto de Cristo. Sirvam, pense nisso, olá, uma ligaçãozinha só, olha aqui desviar as pessoas dos seus maus pensamentos, da sua maldade. Gente, aqui nós poderíamos abrir esse leque enormemente, não temos tempo para isso, mas eu preciso me desviar do mal, tendo a palavra de Deus como orientação, e eu preciso ajudar os outros a caminharem no caminho certo, através da orientação da palavra dos mandamentos. Guardar a palavra. Lívia guardou o polígrafo? Está guardadinho? Sabe onde está, né? Em Eloá, sabe onde é que está? Ixi, no quarto da Eloá, a mãe da Eloá já está fazendo assim, ela não sabe onde está. Sabe sim, né, Eloá? Sabe sim, aonde está o polígrafo. Apostila da confirmação. Guardar não é colocar num baú, esconder e nunca mais achar. Guardar é meditar e colocar no coração o que a gente estudou, tá? Aprendendo. Para que guardar? Por que eu preciso lembrar dos mandamentos? Lembrar da palavra de Deus? Porque a gente não tem a Bíblia o tempo todo junto. Amanhã ou depois, durante o serviço, no local de trabalho da gente, a gente vai ter proposta de empregos, de sedução, de roubo, de engano, de falcatrua. Eu preciso ter o mandamento de Deus bem presente no meu coração,
para não cair na sedução do diabo, do mundo, da minha própria cachola, da minha própria natureza. Por isso nós precisamos guardar, mentalizar. Louvar a Deus é elogiar a Deus. Cantar é uma forma de louvar a Deus. Mas quando a gente está com um amigo, quando a gente faz uma ligação e diz: olá, eu quero te falar o quanto Deus te ama, cara. Você está exaltando o nome de Deus. Você está levando a pessoa a reconhecer Deus como importante e necessário. E que Deus nos ajude a aprendermos cada vez mais sobre a sua lei. Já fui xingado por incentivar isto, a repetição, principalmente na instrução de confirmandos. Os pais que nos reunimos nesta turma do terceiro ano, do último ano, eu disse para eles: não quer decorar? Paciência, vou fazer o quê? Não tem como obrigar, não tem castigo, né? Não existe isso. Cada um tem que ter consciência própria. Mas eu quero que os confirmandos memorizem. Se os pais puderem dar uma revisada, melhor ainda, para o nosso próprio crescimento espiritual. Então sim, o repetir. Quem é que, Michael, além da gaita, vai num joguinho também, videogame? Não? De vez em quando rola? Muito bom. Quando tu pega um jogo novo, qualquer jogo, qualquer trabalho, tu vai mudar de profissão, no começo tu vai ser um perneta, como se diz, tu não vai conseguir trabalhar direito. Vai mancar, vai ser difícil. Vai travar. E depois, na medida que tu vai fazendo, não importa se as condições que você tem, mas na medida que você vai desenvolvendo, você vai memorizando os movimentos, as atitudes, as formas, e você vai aprimorando. Na medida que a gente vai lendo e meditando na palavra de Deus, a gente vai crescendo e aprofundando cada vez mais nossa comunhão com Deus. Então a repetição, sim, é útil e importante. E na medida que a gente vai repetindo a palavra de Deus, vai aprendendo e colocando ela em prática, e vai vendo os resultados positivos, queridos, não se alegrem só com o aumento de salário no fim do mês, ou depois de um ano, ou uma bonificação especial, uma mudança de emprego, onde é show de bola, maravilhoso, tudo de bom. Um filho que nasce, que presentão. Alegre-se na presença de Deus, alegre-se em fazer o que é certo, sinto alegria, busque essa felicidade. Eu fiz o que Deus gosta, eu vim na igreja, eu vim no culto, eu parei para participar, para prestar atenção, para refletir na palavra de Deus. É um esforço que a gente tem que fazer, é diferente do dia a dia da gente, mas é um esforço que a gente faz, que nos traz paz e alegria no decorrer da nossa vida. Estudo, continuar estudando a palavra de Deus, não só ler uma vez, não lê como livro de romance, lê e medita, lê e procura no rodapé alguns textos de referência, e vai lá no Novo Testamento, faz a relação do Antigo com o Novo Testamento, medita, busca, pede para quem? Liga para mim, diga alô para mim, pastor, não entendi aquele texto lá, vamos conversar. Olha só, nas outras paróquias onde é que eu passei, uma vez por semana a gente tinha estudo bíblico na igreja. A gente conversava sobre um tema, sobre um assunto, ou sobre livros da Bíblia. Barra Bonita e Cruz e Souza, Alto Guamirim, eu estou fazendo. Passamos 2 livros da Bíblia, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Maravilhoso. Isso em 3 anos, se eu não me engano. Em 3 anos que eu estou estudando. Lemos 2 livros, versículo por versículo. E todos nós ganhamos com isso. Eu ganho com isso e eles junto, no estudar e meditar na palavra de Deus. Pense nisso. Por que não a gente ter um momento de estudo bíblico aqui na igreja? Alegria, já citei junto ali no estar alegre, né? Fico alegre, então ter prazer, satisfação em conhecer a palavra de Deus e ser praticante desta palavra. Queridos, não vivam um amor fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Uma dica muito importante: a repulsa ao mal. Parece que a gente tem uma atração para o mal, para as coisas erradas. Muda, para. Elogia quem faz o que é certo, apoia quem faz o que é certo, faça o que é certo e fique feliz por ter feito o que é certo, ter acertado. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Tiago 1:22. Ouvir é bom, mas entrar num ouvido e sair no outro, como meu avô já dizia. Ele me chamava,
Pense no alemão turrão, teimoso. Entrava num ouvido e saía no outro. Das geht ein Ohr in und an der Ohr aus. Entra no ouvido e sai no outro. Quer dizer, então ele já mexia muito comigo desde criança, nesse sentido de realmente eu preciso querer que a palavra transforme a minha vida. Coloquem em prática. Mateus então chama a atenção dizendo: vocês que foram batizados, instruam vossos filhos, aprendam, e o que Cristo garante? Estar com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Encham a mente de vocês não com porcaria. Quer escutar funk? Não tem problema, tem alguns que tem. No meu estágio eu escutei bastante funk, mas uma letra diferente do que é hoje. Tem gente que gosta do ritmo, não tem problema o ritmo, mas escolham a letra, porque de tanto a gente ouvir coisas ruins e erradas, a gente se acostuma com o que é errado e depois acaba achando e aceitando o errado como certo. Não pode, gente, tem que mudar isso aí. Encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Poderíamos conversar longamente sobre isso aí. Fica a dica, fica o texto, qualquer coisa, se alguém quiser compartilhar comigo e pedir, eu tenho os textos, estão anotados ali, né? Quem quer cumprir os mandamentos, quem cumpre os mandamentos, quem quer fazer a vontade de Deus, isso prova que nós o conhecemos. Quem despreza a palavra de Deus, não está nem aí para as coisas de Deus, não o conhece. Mas quem conhece, quer fazer a vontade de Deus. Pois, Lucas 11, 28, fantástico. Os confirmandos, alguns decoraram. Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. O segredo da felicidade está nisso. Ouvir e meditar na palavra de Deus e em Cristo ter a paz, a comunhão, a perfeita ou uma melhor, mais próxima relação. O texto do Apocalipse 1, 13 diz assim: feliz quem lê e quem ouve as palavras desta mensagem profética e obedecem a ela, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Sabemos quando vai ser o nosso fim? Quando vai ser o dia do juízo final? Não, nem eu, nem vocês sabemos quando vai ser, mas sabemos que vai ser. Então, queridos, tenham a palavra de Deus como norte, como rumo, como orientação para a vida de vocês. E realmente busquem, peçam para Deus, me ajuda a compreender, me ajuda a ver nas pequenas e grandes realizações que eu estou te agradando. Nós agradamos a Deus, Deus gosta de nós. Parem de ver Deus como juiz, tirano e carrasco, como Lutero via, falei no outro culto. Vejam cada vez mais Deus, porque essa mensagem negativa de Deus, essa coisa ruim sobre Deus, que é ruim estar no culto, que é ruim sentar num banco, que é ruim ficar 1h30 no culto, queridos, essa não é a mensagem de Deus, essa não é a ideia de Deus ventilando na nossa mente, isso é algo maligno. Pede para Deus, inverte isso no meu coração, me ajuda a querer ler a Bíblia. Quem já está lendo, que leia mais. Outro dia numa visita, alguém uma senhora toda encabulada chegou para mim: pastor, desculpa, minha Bíblia está caindo aos pedaços. Ela juntou a capa, juntou alguns pedaços e montou a Bíblia e me entregou. E ela disse: pastor, desculpa pela situação da minha Bíblia, está toda suja, pastor, toda manchada, marcada. Eu olhei para ela e disse: querida, essa é a Bíblia mais bonita que tem. A Bíblia bonitinha, limpinha, guardadinha, sem ser usada, que adianta? Eu já fui visitar gente que pagou 700, 800 reais por uma Bíblia. Aqui tem por 50, né, Hélio? 50 pila, uma Bíblia completa, com letra grande ainda, e pagaram horror. Só que era uma Bíblia que estava guardada dentro de uma caixa, intacta durante 15 anos, acho que tinha a Bíblia, se eu não me engano, nunca tinha sido lida. Buscaram naquele momento porque eu pedi para ler na Bíblia da família, do pessoal. Queridos, guardem na mente, no coração, e para isso absorvam, lendo e meditando na palavra de Deus. Aproveitem toda e qualquer oportunidade, ler, ouvir e meditar, para serem felizes. Feliz é aquele que tem paz com Deus, recebendo o perdão em Cristo. Páscoa, Quaresma, período de reflexão, período de meditação, olhar para dentro de si
e concluir: eu preciso de Deus, meu Deus, eu preciso de Ti. Que nada nem ninguém tire a fé em Jesus Cristo do vosso coração, o amor de Deus do vosso coração, muito pelo contrário, que Deus mantenha todos nós firmes na fé e que nós motivemos outros a terem Cristo, conhecerem Cristo, viverem com Cristo. Deem um alô hoje à noite ou amanhã, pergunte para a pessoa: como é que você está? Olá, pode ser olá, ouvir o lamento de alguém. Pense nisso, sério e profundamente. Passo para ti agora, Eloá, em conjunto, assim como estão. Nós lemos, e é uma espécie de pedido junto com o salmista, né? Vamos ler. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me como voluntário espírito. Amém. Sustentar, que o Espírito Santo que está em vocês, que a convicção que vocês têm seja voluntária, voluntariamente sirvam a Deus, voluntariamente queiram estar aqui, voluntariamente queiram ajudar tantos que estão precisando neste período, neste momento. Vamos aproveitar toda e qualquer oportunidade para testemunhar Cristo para todos. Vamos cantar, senhoria? Vamos lá? Cantemos então com fé e devoção. É uma oração, mas também é um hino. Divino Salvador, contempla com favor nosso país, dá-nos justiça e paz, governo bom capaz, pátria em que nos apraz. Prazer, ter prazer. É aqui que vamos ser felizes, porque aqui Deus nos colocou, e aqui nós vamos servir a Deus, cuidar da gente e dos outros. Vamos lá? Quem separou sua oferta pode fazê-la nesse momento também. Consigamos guiar a Jesus toda a nação. Nós temos agora pedido
alguns pedidos em especial e também agradecimentos. Especialmente, já esta semana nos foi trazida a notícia, depois de orarmos várias vezes pedindo a Deus em vários momentos, nos grupos da igreja, aqui nos cultos também. O Ed Jefferson, irmão em Cristo, membro aqui da nossa congregação Paz, teve alta, pelo que ontem ou hoje seria a alta dele então, pela recuperação. Esteve quase 2 semanas internada na UTI do nosso hospital regional, né? Infelizmente acometido pelo vírus da Covid, né? E semana passada ele chegou a ficar bem mal, mas graças a Deus, graças ao bom Deus, se eu não me engano, um médico teria dito, foi um milagre. Deus faz milagres, disse hoje à tarde e reafirma agora, de forma direta, agindo no nosso coração, na nossa mente e na nossa alma, mas agindo também de forma indireta através de pessoas, medicação, medicamentos, das mais diversas formas. Deus age para o nosso bem. Então, continuem, vamos agradecer, mas vamos pedir que não fiquem sequelas, vamos pedir pela sua plena e completa recuperação. Assim também temos o afilhado, sobrinho, Adelaide, né? Isto, Palhano, então primo da Aline, também foi um pedido antecipado que veio. Sempre que quiserem, peçam antecipadamente, fica melhor, fica mais organizado aqui também. Adric Richter, é isso? Ele era membro aqui, né? Isso, está internado no hospital em Porto Alegre, também infelizmente acometido pelo vírus da Covid, né? Então, por favor, Adric, isto, coloquem em vossas orações este nome. Qualquer coisa, se não lembrarem o nome hoje à noite ou amanhã, simplesmente digam: meu Deus, abençoa aquele moço que está internado em Porto Alegre, que era daqui da nossa igreja, Deus assim o sabe. O Orsni também, o nosso presidente da congregação, me mandou um e-mail agora. O pai dele também se chama Orsni, faria uma cirurgia, ele passaria por um procedimento cirúrgico essa semana. Não foi possível, não aconteceu, mas será na semana que vem. Então coloquem também em vossas orações, Orsni. Temos um pedido também pelo Simon Gonçalves, o pastor da nossa igreja, e a sua família. Quem faz esse pedido é Dona Helena Butzke, do Espírito Santo, agora pelo grupo, né? Pelo WhatsApp, também pelo WhatsApp, não, pelo Face, pediu então esta oração. Estamos atendendo, vamos colocar em oração então, lá do Espírito Santo, o pedido pelo pastor Simon Gonçalves e sua família, pela saúde, né? Aqui, oração ao pastor, não diz especificamente sobre qual a necessidade, oramos de forma geral. Então, sendo isso, o Aurélio da Londer, gente, faz 3 semanas que eu perdi um colega de formatura, 3 semanas, né? Enfim, por aí. E durante essa semana agora, semana passada e essa semana, um outro colega meu de formatura estava hospitalizado. Eu acho que ainda está, não tenho certeza se ele já teve alta, eu não ouvi mais nada agora. O colega Aurélio da Londer, né? Infelizmente ele também esteve com este vírus aí. Queridos, vamos continuar nos desviando, vamos continuar pedindo para Deus proteger a gente e cuidar de 3 coisas básicas: distanciamento, máscara, higiene. Não leva a mão para o rosto, boca, nariz, olhos, sem antes lavar. Simples assim. É o que, por enquanto, junto com a vacina, eu acho que é o que está melhor funcionando, mais e melhor. Sendo isso, os aniversariantes colocamos de forma geral daí, tá? Mais alguma coisa? Se não, nos colocamos em pé e falamos com Deus em oração. Amado Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos aproximarmos de Ti, do Teu altar, de estarmos aqui em comunhão, de forma presencial na Tua casa e também de forma online, pela internet, todos que estão nos acompanhando. Teu santo nome, amado e eterno Deus, seja louvado. Especialmente queremos te agradecer pela recuperação maravilhosa que o Ed Jefferson teve, sinal e prova do teu amor e milagre realizado na vida dele
e de sua família que estava muito agoniada, angustiada com esta situação. Junto com ele, oramos por todos aqueles que estão acometidos também por este vírus maldito que assola a humanidade. Também pedimos pelo Adri Richter, que está internado em Porto Alegre. Por favor, Senhor, que os médicos tenham capacidade para orientá-lo e atendê-lo da melhor forma possível, e que também a medicação nele aplicada surta o efeito, e que o organismo dele e de todos os demais que estão internados em estado mais leve ou grave, independente da situação, que o organismo reaja de forma positiva e alcancem a graça da cura do corpo, porque o Senhor já deu a maior de todas as curas para todos nós, a cura da alma. Amado Deus, também pedimos pelo colega Simon Gonçalves, bem como toda a sua família. Olha por ele, abençoa, Senhor, este teu servo que está passando por dificuldades, provavelmente de saúde também. Concede a graça da cura a ele e à sua família. Cuida deles, cuida, Senhor, de todos os trabalhadores de todas as áreas, pastores, profissionais da área da saúde, segurança, agricultura, comércio, de forma geral, todos aqueles que dia após dia precisam sair de suas casas. Guarda, cuida, protege, livra-nos da contaminação, do contágio com esse vírus. E ao sairmos e voltarmos para casa, pedimos que o Senhor cuide nossos familiares, nossos filhos, nossos pais, avós, bisavós, independente do grau de parentesco ou familiaridade. Protege-nos, colocamos nas tuas mãos como dependentes, necessitados do teu amor e da tua graça. Também pedimos pelo Orsni, pai, que será submetido à cirurgia na semana que vem. Abençoa, Senhor, este procedimento, cuida deste teu servo e permita a graça da cura deste teu servo. Também pedimos pela recuperação plena e completa do colega pastor Aurélio da Londer. Abençoa-o. Abençoa, Senhor, a todos os aniversariantes com a tua graça e a tua presença maravilhosa. Obrigado por cada um que pode completar mais um ano de vida nesta semana, neste período. A ti, Senhor, seja toda honra, louvor e glória. A ti entregamos as nossas ofertas que trazemos diante do teu altar, nossas vidas com tudo que temos e somos. E pedimos, Senhor, ajuda-nos a refletirmos e meditarmos profundamente sobre a nossa vida neste período de quaresma, para assim lembrarmos que foi pago um alto preço pela nossa vida, pela nossa salvação, a morte de Cristo na cruz. Mas Cristo não ficou no túmulo, Ele ressuscitou e vivo está conosco, e garante a todos nós que nele cremos a salvação e a vida eterna. Ajuda-nos a meditarmos cada vez mais e profundamente na tua palavra revelada, onde o Senhor se deu a conhecer a nós. Agora queremos receber de forma digna o corpo e sangue de teu Filho Jesus, e para isso nos preparamos também orando em conjunto, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Tomai, comei, meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter enceado, Cristo tomou o cálice, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: Bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha, diz Cristo. Deus abençoe a vossa participação na ceia do Senhor. Todos podem sentar-se. Logo em seguida começaremos a aplicar um pouco de álcool, estendo a mão, como normalmente fazemos, né? Aos que irão participar da ceia, por favor, pode se colocar em pé depois, na medida que pode. Wilson, por favor. Os demais auxiliares também podem vir à frente para nos auxiliarem neste momento de distribuição da ceia. Passa mais uma, Eloá. Vamos acompanhar a música. Deus abençoe vossa participação. Ao único que é digno de toda honra e louvor é Jesus Cristo.
receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra,
vamos finalizar este momento. Os que puderem podem se colocar em pé. Seguimos parte litúrgica conforme segue a projeção. Depois de alimentados pela palavra de Deus e por Ele abençoados, também na ceia, consagremos toda a nossa vida, nosso ser ao nosso Senhor, em fervorosa gratidão ao nosso Salvador, que nos amou, nos deu a redenção eterna, nos enviou seu Espírito Santo, nos consagramos a Ele com tudo que somos e temos. Vamos consagrar com tudo que somos e temos nossas vidas ao Senhor em seguida. Consagramos, Senhor, as nossas mãos para trabalharem para Ti, consagramos os nossos pés, para Te seguir, consagramos as nossas vozes, para Te louvarem, consagramos também os nossos lábios, para falarem do Teu amor, consagramos os nossos bens, para a expansão do Teu reino entre nós. consagramos, Senhor, a nossa vida, Pois Tu nos compraste com o santo e precioso sangue de Teu amado Filho, nosso Salvador. guiados pelo Teu Espírito, derramado sobre nós no batismo, pela palavra e santa ceia, queremos viver sempre consagrados a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam todos a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podem sentar. Reafirmamos então a lembrança, sábado que vem, 15 horas, não havendo lockdown, não havendo empecilhos, sábados, todos os sábados às 3 horas e todo sábado às 19 horas, aqui nos reunimos na casa de Deus e também de forma online pela internet. Deus ilumine a todos vocês, Deus abençoe e guarde. Bom estarmos juntos. Obrigado aos músicos, a todos que de uma ou de outra forma ajudaram para a realização deste momento. Deus seja louvado. Boa noite, bom fim de semana, vida que segue, ótima semana na presença de Deus, em Cristo, amém.